Fala pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio de objetos. É uma das aplicações das leis de Newton e a gente vai trabalhar elas e revisar hoje nessa questãozinha juntos. Bora lá? Bom, o que é que a gente tem aqui? Vamos ler o problema para a gente começar a desvendar aqui o mistério e entender o que ele quer que a gente responda. O bloco B pesa 711 newton, então ele já está dando o peso do bloco para a gente. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa é 0,25. O ângulo θ é 30 graus. Suponha que o trecho da corda entre o bloco B e o nó é horizontal. Determine o peso máximo do bloco A, tá aqui o que ele quer da gente, para o qual o sistema permanece em repouso. Vamos lá entender primeiro o problema. Eu tenho dois blocos, A e B, presos pelas cordas, e eu quero que esse sistemazinho fique em repouso, não se mexa. Então, eu vou aplicar aqui a segunda lei de Newton, né? O somatório das forças aqui para a situação de equilíbrio para o bloco B, para o bloco A e para o nó aqui das cordas, tá bom? É isso que a gente vai fazer. Lembrando que o somatório das forças, né, ou a força resultante em um objeto, é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração for nula, essa força resultante é igual a zero, ou seja, o objeto ou está parado ou está em movimento uniforme. No nosso caso, ele vai estar parado porque é uma situação de estática, tá? Então, a gente já sabe que força resultante no sistema tem que ser igual a zero. Quando eu somar as forças no bloco B, tem que dar zero, no bloco A tem que dar zero, no nó tem que dar zero, para que possua esse equilíbrio estático aqui, equilíbrio das forças, tá bom? Bora lá. Olhando o bloco B, o que é que a gente vai ter no bloco B, cara? Preste atenção. A gente tem a massa do bloco B interagindo com o campo gravitacional terrestre. Isso vai gerar o que a gente chama de força-peso, que é vertical e para baixo, está aqui, peso de B. Como o bloco B está apertando a mesa também aperta o bloco. Terceira lei de Newton, ação em reação. Então está aqui, ó. Surge uma força contrária normal de B. A gente chama essa força de normal. Pela situação de equilíbrio, essa força normal tem que ser igual à força-peso. Por quê? Se a força-peso é de 711 newtons vertical e para baixo, a força normal tem que ser 711 newtons vertical e para cima. Tem que ter o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos para que essas forças se anulem, né? E surja aí o equilíbrio, ou seja, o bloquinho nem sobe e nem desce. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui, que o peso do bloco B, o módulo do peso do bloco B, ele é igual ao módulo da normal que está no bloco B. O que é que tem mais aqui? Essa corda vai fazer uma força puxando o bloquinho B nessa direção, que eu vou chamar aqui, ó, de tração 1. A tração é a força que surge quando a gente tem cordas, né? Tração, tensão, enfim. Então, a corda está puxando o bloquinho para derrubar ele da mesa. Só que tem que ter uma força contrária que não deixe isso acontecer para que esse bloco fique em equilíbrio. Tá aqui, ó. E essa força surge dessa interação entre as superfícies do bloco B e da mesa. Essas interações aqui, ó, é o que a gente chama de atrito. Então, existe uma força de atrito estático atuando aqui no bloco B. De boas? Tranquilo? Então, vou mudar aqui esse índice. Força de atrito no bloco B, que a gente já sabe que é estático, que quer ficar parado. Então, a gente já sabe que a força de atrito estática tem que ter o mesmo valor da força de tração T1. Então, ó, o segundo ponto é que a tração T1, o módulo da tração T1, tem que ser igual ao módulo da força de atrito que está atuando no bloco B. Ah, professor, eu sei calcular a força de atrito, eu sei que depende do coeficiente de atrito e da normal. É isso mesmo. Então, T1 vai ser igual a μ estático vezes a normal do bloco B. Só que se vocês olharem aqui, ó, a normal do bloco B é igual ao peso do bloco B. Então, eu posso substituir aqui e dizer que T1 ela é coeficiente de atrito estático
vezes o peso do bloco B. Tá aqui. Ah, legal, professor. De boa. Já achei o valor de T1, então. Tá tranquilo. Vamos olhar o bloco A agora. O que é que a gente tem no bloco A? Deixa eu escrever aqui bloco B, tá? Puxar ele mais para baixo. Vamos colocar aqui, ó. Então, bloco A, bloco B. Agora a gente vai fazer essa análise de força para o bloco A. Bloco A. O que é que a gente tem no bloco A? Bom, que cara, ele não está se movendo na horizontal. Então, não tem forças atuantes aqui na horizontal. Só tem forças na vertical. Qual é a primeira força que a gente tira? Força-peso. Força-peso vertical e para baixo. Então, está aqui, ó. Peso do bloco A. Opa, é esse valor. O valor, a magnitude, a intensidade, o módulo do peso de A que a gente quer encontrar. Então, já encontramos a variável. Está puxando o bloco A para baixo, para cair em direção ao centro da Terra. Só que quem é que não deixa esse bloquinho cair? É uma força que surge nessa corda, que eu vou chamar de tração 2. E pela a condição de equilíbrio, a gente sabe que essa tração tem que ter o mesmo valor do peso que está aqui. Deixa eu diminuir aqui esse desenho aqui desse vetor peso de A, só para isso ficar proporcional, né? Então, o peso de A está aqui. Então, a gente sabe que ele tem que ter o mesmo valor da tração T2. Para esse bloquinho, ó, nem subir, nem descer. Então, ó, já sei que T2 ele tem que ser igual ao peso de A. Só essa situação no bloco A. E aí, cara, a gente vai analisar. Deixa eu separar aqui, ó, bloco B, bloco A. E aí eu quero que vocês analisem também comigo aqui o nó. Quais são as forças que a gente vai estar tirando aqui no nó, tá? Bom, essas cordas são cordas ideais. Então, a corda ideal ela só vai servir para levar a força de um ponto até outro. Então, ó, se a gente tem essa força T2 desse lado da corda, ela também vai estar atuando desse lado aqui, só que com sentido contrário. Então, está aqui a força T2 também está nesse ponto aqui, dessa forma. Da mesma forma, se a gente tem a força T1 nesse ponto, ela vai estar aqui, ó, atuando no sentido contrário. Então, T1 está aqui também dessa forma. E aí, ó, a gente vai ter uma força nessa direção aqui, inclinado, que eu vou chamar de T3. Tá? E T3, cara, por curiosidade, ela não está nem na horizontal e nem na vertical. Então, a gente já sabe, quando tem força assim, que a gente tem que decompor essas forças. Parte dessa força vai estar na horizontal e parte dessa força ela vai estar aqui, ó, na vertical. Vamos decompor esse vetor T3 em dois vetores, um horizontal e outro vertical. Então, eu vou dizer, ó, que parte da força T3 está aqui, que eu vou chamar de T3Y, só para diferenciar. E parte da força vai estar aqui, ó, na horizontal, que eu vou chamar de T3X. T3X, a força T3 na direção horizontal. E eles estão inclinados, se a gente olhar aqui, ó, de um ângulo θ. Ele diz para a gente que esse θ é 30 graus. Se vocês lembrarem, a gente pode ter as relações de seno e cosseno, né? Então, aqui, ó, eu já posso tirar aqui T3, x é T cosseno de θ, tá? Olhe para esse triângulo aqui, faço cosseno, né, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aí eu tiro T3, T3x. Da mesma forma, se eu fizer o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu tiro o T3y, tá? Então, tá aqui, ó. T3y, então, vai ser T3, né? T3 vezes o seno de θ. Aqui, decomposiçãozinha de força para a gente trabalhar. Ah, professor, legal, legal. E aí, o que é que a gente vai fazer então agora? Bom, olhando para a direção horizontal,
eu tenho que dizer que T3x tem que ser igual a T1. É uma situação de equilíbrio, né? Então, ó, no nó na horizontal, eixo x, tá? Vou chamar. Eu tenho que T3x tem que ser igual à força de atrito, ou melhor, tem que ser igual a T1. É isso, ó. Vamos voltar aqui, ó. T3x está aqui, tem que ser igual a T1. Professor, legal. Mas quem é T1? Está aqui, ó. T1 é μ estático vezes peso de B. Então, está aqui. T3x é igual a μ estático vezes o peso de B. Ah, legal, legal, professor. Bom, mas eu também conheço T3x. Olha quem é aqui, ó. É T3 vezes cosseno de θ. Isso é igual a μ estático vezes o peso de B. Deixa eu puxar para o lado aqui. É legal, professor. Tranquilo. Parar por aqui por enquanto, tá? Então, temos aqui uma equaçãozinha para se trabalhar. Vamos olhar agora a vertical aqui do bloco do nó, né? Bom, eu sei que T3y está puxando para cima, tem que ser igual a T2. Então, ó, no eixo y, eu vou ter T3y igual a T2. Só que eu sei que T2 é quem? É PA. Tá aqui, ó. T2 é PA. Então, T3y é igual a PA. Apareceu a variável. Só que eu também sei que T3y é quem? É T3 vezes o seno de θ, que é igual a PA. A gente tira daqui, ó. T3y está aqui. Então, daqui eu posso tirar aqui T3y, ou T3, na verdade, é eu pegar PA e dividir pelo seno de θ. Professor, legal. Então, eu posso pegar agora T3, que está aqui, eu tenho o valor dele, e substituir nessa outra. Vamos lá. Quem é T3? PA sobre seno de θ vezes cosseno de θ, aqui, igual a μ estático vezes o peso de B. Vou isolar PA, que é a variável que eu quero. PA vai ser igual a μ estático vezes o peso de B vezes o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Seno sobre cosseno, tangente, né? Então, o peso de A ele é coeficiente de atrito estático, peso de B vezes a tangente do ângulo θ. Que equaçãozinha linda essa daqui, né? Ah, professor, tem valores. Bom, vamos substituir, né? O que me interessa é entender isso daqui. Quem é o peso de A? O peso de A vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, 0,25, vezes peso de B, 711 N, ele dá para a gente. Tangente de 30 graus, né? Que o ângulo é 30. θ aqui, ó, é 30 graus. 1 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3, né? Isso vai ser aproximadamente 102,7 newtons, tá? 102,7 newtons. Está aqui o nosso gabarito. Que questãozinha muito interessante de se trabalhar, né? Veja que a gente aplicou o equilíbrio, né? O somatório das forças na vertical e na horizontal 3 vezes, né? Para o bloco B, para o bloco A e para o nó. O nó deu um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tinha ali uma força que não estava nem na horizontal e nem na vertical, e a gente usou a decomposição de força para fazer essas resultantes e chegar na situação de equilíbrio. E mais conseguimos chegar aí no nosso gabarito, 102,7 newtons aproximadamente, tá bom? Cara, questãozinha demais, né? Se você gostou, já sabe, né? Curta o vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possível
para que esse conteúdo também possa ajudar mais gente aí na sua preparação para o Enem e para os demais vestibulares. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha, me segue lá no Instagram, prof.fernandohenrique, para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente traz aqui de forma gratuita para vocês. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula.